Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e mais uma vez estamos aqui no nosso canal, atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí só um minutinho, não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar, para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Então é muito bom ter você aqui conosco, sobretudo nesse dia, né? O dia penitencial por excelência, a sexta-feira da paixão de nosso Senhor. Nós temos meditado nesses dias, como eu dizia ontem, do Tríduo Pascal. Ontem nós meditávamos a paixão, a entrega, o sacrifício e a oferta de nosso Senhor. E hoje nós somos convidados a olhar para a experiência da morte. A morte de Jesus na carne. Aquele que nasceu na carne no Natal, aquele que se fez homem na carne no Natal, também morreu como os homens. Não como os homens, porque a maneira que ele morreu foi bem, né? Mas morreu também, experimentou da morte como os homens. Ele nasceu para salvar e concretizou a obra de salvação ao morrer, então, na cruz por cada um de nós. Todo esse processo de nascer e morrer é o que concretiza a obra da salvação. Então, tudo isso ele fez para vencer a morte. Porque a morte do inocente, que não tinha pecado, que não tinha salário para pagar a morte, ele mata, então, ele cala a morte eterna. Então, a morte de Jesus encerra o legado da morte eterna. Abre para nós de volta a porta do céu, abre para nós de volta as portas do paraíso. A morte de Jesus, e o que celebramos hoje, sim, é a morte. Sim, é um dia de penitência. Mas é um dia de penitência que nos devolve a esperança. Porque celebrar a sexta-feira da paixão de Nosso Senhor, celebrar a sua morte é celebrar a esperança. Como a gente vai ver no finalzinho da meditação de hoje, é celebrar o recomeço. Mas guarda isso para daqui a pouco a gente falar sobre esse recomeço. Vamos lá então. Ele destruiu a morte por ela mesma, porque ao morrer, ele acaba com o legado da morte como condenação. Antes, a morte era como que uma condenação eterna. Todos os que morriam estavam condenados à danação, a condenação eterna. Porém, após Jesus, existe uma esperança para nós. Para aqueles que em vida lutam contra o pecado, existe a esperança da salvação. Então, preste atenção nisso. Ele encerrou a morte para aqueles que fazem como ele, se sacrificam em vida por amor a Deus. E aí, aquele que foi desprezado, que não tinha aspecto humano, né, como vai dizer o texto da primeira leitura, ele foi desprezado, sem aspecto humano, ele foi bem sucedido, porque pelos homens ele foi desprezado. Para os homens ele não tinha aspecto humano, mas ele fez tudo isso por amor e agradou a Deus e recebeu a recompensa, que é a recompensa da felicidade eterna. Então, por isso, queridos, vale a pena nós também nos sacrificarmos por amor a Deus, almejando, desejando a recompensa eterna. Ele é um Deus que podemos entender que é o Deus da contrariedade, né? Porque ele foi humilhado, ele foi abandonado, ele foi flagelado, mas ele ainda assim amou aqueles que o flagelaram, que o abandonaram, que o negligenciaram, que escarneceram dele. Então, ele mostra para nós que ele não se nivela por baixo, ele não se nivela pelos outros. Não é porque me trataram mal que eu vou tratar mal também a humanidade. Esse é o ensinamento de Jesus nessa celebração do dia de hoje. Ele não se nivela por baixo. Os homens o mataram, os homens o condenaram, mas ele mudou e não condenou os homens. Ele não matou, mas ele tirou os homens da morte eterna e não os condenou, trazendo a eles a opção e a oportunidade da salvação. Os homens não sabiam, mas ao condenar Jesus estavam se salvando. É muito interessante isso, porque
ao condenarem Jesus à morte, a morte de Jesus, que era fruto de uma condenação, se tornou salvação. Então, os homens não tinham noção. E isso, que amor é esse? Que a gente vai, sabe, como é que a gente pode entender? Meu Deus, que amor é esse? Que não para na condenação. Que amor é esse que não paga na mesma moeda? É o amor verdadeiro, é o amor de Deus, que não nos trata como exigem as nossas faltas, que não nos trata como merecemos, nós o abandonamos, mas ele continua nos amando, nós negligenciamos, mas ele continua nos conduzindo para o seu amor, porque dar a vida é amar. Ele foi ferido pelos nossos pecados, ele foi eliminado do mundo por causa do meu pecado, mas ele me amou até o fim. Então, assim, nós muitas vezes convivemos com pessoas que não merecem, que são difíceis, mas é o amor que vai vencer todas as coisas. A celebração de hoje da Sexta-feira Santa precisa ficar marcada para nós que o amor vence. Os homens fizeram tudo o que fizeram com Jesus, mas o amor de Deus venceu sobre a humanidade. O amor de Deus venceu sobre o nosso pecado. O amor de Deus venceu até mesmo a morte. Então é nesse itinerário que devemos caminhar, entendendo que o amor pode vencer tudo. Então alguém que é difícil, alguém que não merece, alguém que você não quer estar perto, ame, porque o amor é capaz de vencer. O amor muda histórias, o amor muda a sorte da humanidade. A leitura segunda também vai dizer que o Senhor, o justo, fará outros justos. Porque pelo exemplo dele, pela mortificação de Jesus, pelo seu testemunho de justiça, de fazer o que devia ser feito, de mesmo nas contrariedades não deixar de amar, de mesmo na dificuldade, mesmo os outros não correspondendo, ele não deixou de amar, ele fará outros justos pelo testemunho. Por isso que nós vemos tantos santos, tantos mártires, homens, mulheres, crianças, jovens e adultos que morreram também pela causa de Jesus. Morreram amando Jesus até o fim. E hoje, queridos, é a minha vez de ser esse santo. Hoje é a minha vez de ser esse mártir. Só que muitas vezes a gente pensa, eu não sou capaz, eu não vou ser capaz de viver a santidade, eu não sou capaz de dar a minha vida por Jesus. Não se subestime. Deus quer te fazer santo. Deus quer, com o exemplo dele, te ensinar que vale a pena, que é possível. De fato, você não é capaz, sozinho, mas com Deus, confiando nele, entregando a ele a nossa vida, é possível para nós. Então nós precisamos sim entregar a nossa vida por amor a Jesus e nos sacrificarmos todos os dias por ele, porque ele, o justo, fará outros justos também. Então ele que justificou a humanidade quer nos ajudar também a nos justificarmos do pecado, a sermos justificados, porque parece que falar nos justificar do pecado parece que a gente está querendo dar desculpas para o pecado. Não. Ele quer nos fazer justiça diante de tantos pecados, nos conduzir para o caminho que é certo, diante de tantas realidades de pecado. No relato da paixão, hoje bem maior, né, porque é mais completo, na sexta-feira, um pouco maior do que o dia de Ramos, nós vamos ver que vamos olhar para os personagens desse relato. Em primeiro lugar, nós vemos Judas, o traidor. Judas, ele armou tudo. Ele andava com Jesus, caminhou com Jesus durante muitos anos, mas é interessante que no relato de hoje ele não estava caminhando com Jesus. Ele chega naquele lugar caminhando com os soldados. Ele chega naquele lugar caminhando com os acusadores. Ele chega naquele lugar caminhando com aqueles que estão contrários a Jesus. Então, a gente precisa tomar cuidado. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você tem estado perto. Porque talvez se Judas tivesse caminhado mais com Jesus, ele não teria se perdido e estado agora caminhando com os soldados para trair, condenar Jesus. Então, cuidado com quem você anda. Porque ele estava andando com os soldados quando ele condenou Jesus, quando ele traiu o nosso Senhor. Então, nós precisamos entender que não dá para viver em dois lados. Não dá para viver também em cima do muro. A gente tem que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu sou do time de Jesus, que ando com ele e faço o que ele faz, ou eu sou do time das pessoas mundanas, que condenam Jesus, que o abandonam, que o ultrajam.
Então nós precisamos tomar uma decisão. Qual lado você quer estar? Em qual lugar você quer estar? E tome cuidado, porque todos os lados têm consequências. Nós sabemos as consequências que ocorreram na vida de Judas, né? Porque depois o peso do que ele fez, a conta veio bem pesada, né? Porque no relato de hoje não fala, mas nas escrituras nós vamos ver que Judas tentou ir lá devolver, né, o dinheiro para pedir para que soltassem Jesus. Ele foi lá para pedir para que soltassem. Ele se arrependeu do que ele fez. Mas ele se arrependeu do que ele fez, mas continuou recorrendo aos homens. E ele não foi buscar a Jesus. Talvez se ele tivesse voltado para buscar Jesus, ele teria tido um outro destino. Mas às vezes nós vamos a lugares tão distantes que nós não achamos que somos capazes ou é possível voltar. Então toma cuidado também com a distância que você tem tomado de Deus, porque talvez isso possa fazer você pensar que não tem como voltar, apesar de Deus te esperar sempre, assim como ele esperou o filho pródigo, assim como esperava Judas e assim como ele esperou Pedro, que é o próximo que a gente vai falar. Que Pedro é esse que ao mesmo tempo que ele defende, ele nega. Ao mesmo tempo que Pedro está defendendo Jesus, que ele corta a orelha do soldado, momentos depois ele está negando Jesus. E essa é uma realidade, porque muitas vezes Pedro cortou a orelha quando ele estava perto de Jesus. Quando a gente está perto de Jesus, quando a gente está na igreja, a gente é uma pessoa. Às vezes, e depois, quando a gente está com os amigos, quando a gente está no trabalho, quando a gente está em casa, a gente não é a mesma pessoa. Nós nos perdemos, nós negamos Jesus com a nossa fala, com a nossa omissão. Nós negamos com as brincadeiras que fazemos, com as perversões que cometemos. Então, ao mesmo tempo que a gente está defendendo Jesus quando estamos na igreja e perto dele, quando a gente está fora da igreja, em outros ambientes, a gente se transforma e vira outra pessoa. Mas Pedro fez a experiência de voltar para Jesus, de pedir perdão e ser acolhido. Então, ainda assim, na rotina que você tem vivido, talvez na falta de conversão que você tenha vivido, é possível ainda voltar para Jesus. Nós vamos ver também os sacerdotes. Os sacerdotes, eles não entraram no palácio para não ficarem impuros, porque já estava na véspera da Páscoa. Mas é interessante, porque eles cumpriam esse preceito de não entrarem no palácio para não ficarem impuros, mas estavam condenando um homem. Estavam até manifestando um certo amor a Deus, porque cumpriam o preceito de não entrar no palácio, mas é amar o próximo como a si mesmo. Condenar. Às vezes a gente diz assim, às vezes as pessoas falam muito isso na confissão: não, padre, eu não matei nem roubei. Eu sou uma pessoa boa porque eu não matei nem roubei. Mas eu fiz fofoca, menti. A fofoca e a mentira são pecados tão graves quanto matar e roubar. Só que a gente vai achando que, não, esse pecado aqui é maior, esse aqui não. E aí a gente vai achando que tem pecadinhos e vai se permitindo. Porque eles supostamente amavam a Deus, porque cumpriram o preceito de não se tornarem impuros para poder viver o sábado. Mas estavam condenando um homem à morte, acusando um homem injustamente. Olha a contrariedade, como diz por aí, eis aí a hipocrisia. E nós muitas vezes trazemos essa mesma hipocrisia dos sacerdotes. A gente diz que nós somos muito bons porque não cometemos certos pecados, mas cometemos os outros pecados. Então você é pecador, você é indigno, você precisa de conversão, você precisa de mudança de vida, você precisa se transformar. Então, toma juízo aí nessa sua cabeça. Olha para os seus pecados com critério, para que você possa se converter e não perder a grande graça que Deus alcançou para nós do céu. Também nós vamos olhar a figura de Pilatos. Pilatos não viu nenhum crime em Jesus. Pilatos não viu nenhum motivo de condenação. Mas ele não conseguiu tomar a decisão de soltar Jesus. Quantas vezes nós conhecemos a verdade, conhecemos Jesus, mas não conseguimos nos decidir por ele? A gente ainda tem uma vontade fraca, que ainda escolhe a nós mesmos, que ainda quer fazer o que nós queremos, que ainda quer se satisfazer, que ainda quer ser você o Deus da sua vida, que ainda quer você ser o centro. Então nós precisamos também nessa sexta-feira pedir a Deus a graça de fortalecer a nossa vontade, para nos decidirmos por Deus verdadeiramente. Não tomarmos decisões baseadas em nós mesmos, ou que gostamos ou que nos agrada, mas nos decidimos por Deus verdadeiramente. Outro personagem, outra figura, é o discípulo amado. Ele ficou a todo tempo
vai dizer o texto que o Pedro só entrou porque tinha um outro discípulo que conhecia, né? Talvez era ele, porque ele estava perto o tempo todo, né? Então ele entrou, levou Pedro, e só que Pedro negou e ele foi. É interessante que Pedro foi se aquecer na fogueira, Pedro foi ficar distante, mas provavelmente esse outro discípulo, que não fala mais dele, ele deve ter ido para bem perto de Jesus. Então, a todo tempo, ele estava perto de Jesus, desde a última ceia, reclinado no peito, caminhando próximo e aos pés da cruz. Então, aquele discípulo que estava todo o tempo perto de Jesus, ele recebeu uma recompensa. Vai dizer o texto que Jesus diz para ele: eis aí a tua mãe. E aí vai dizer que desde aquele momento ele tomou ela consigo e levou para casa. Queridos, que graça de trazer a Virgem Maria, a Puríssima, para casa. Que maravilha e que privilégio poder ter a Virgem Puríssima ao seu lado, se tornar guarda da Virgem Puríssima. Que graça! Mas essa graça só foi concedida àquele que em todo tempo esteve perto de Jesus. Então a gente busca também isso na nossa vida, a todo tempo estar perto de Jesus, para que também tenhamos essa graça de ter a Virgem Puríssima tão perto de cada um de nós. Nós vamos ver também a figura do soldado. O soldado é aquela pessoa que, caiu de paraquedas. Ele estava ali, era soldado, estava fazendo o que tinha que fazer, estava ali de boa. E aí enfiou a lança no coração de Jesus. E daquele lugar saíram sangue e água. Aquele soldado, ele abriu uma porta que ninguém nunca mais vai poder fechar. Ele abriu a porta da igreja, porque ali jorram os sacramentos, a Eucaristia e o batismo. Ele abriu a porta da misericórdia. Ele abriu a porta que traz salvação para cada um de nós. E aquele homem que estava ali despretensiosamente experimentou e se converteu. Este é verdadeiramente um filho de Deus. É muito bonito isso, porque às vezes nós estamos despretensiosamente no lugar. Às vezes a gente vai para a missa só por ir. Às vezes a gente vai para o grupo de oração só por ir. Mas aquele homem que estava ali num lugar despretensioso, Deus só queria uma chance para alcançar o coração dele. E ele deu a chance naquele dia. E o coração dele foi alcançado. Talvez Deus esteja esperando uma chance para alcançar o seu coração. Talvez você tenha vivido uma vida de fé superficial, despretensiosa. Mas faça a experiência de, nessa sexta, dar uma chance para Deus, para Ele alcançar e tocar o seu coração. E aí nós vamos ver o último personagem, José de Arimateia. José de Arimateia era discípulo de Jesus em segredo, né? Ele ajudava Jesus, mas também continuava no meio lá dos homens para trazer informações para Jesus. José de Arimateia foi um dos que avisou Jesus que estavam querendo matar ele, que estavam querendo, tramar contra ele. Então ele era como se fosse os olhos de Jesus lá no meio daqueles homens. E é bonito porque o Evangelho vai dizer que em determinado momento Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Enquanto ele estava em vida, ele não teve onde reclinar a cabeça. Ele ia na casa de um, de outro, estava por ali. Mas, quando ele morreu, José de Arimateia providenciou um lugar para o corpo dele ser depositado. José de Arimateia proveu um túmulo novo, em um jardim, para que o corpo dele fosse depositado. Então, quando a sua missão foi cumprida e consumada, aí ele encontrou um lugar para reclinar a cabeça. Isso é bonito também porque às vezes a gente quer descansar, mas o descanso talvez não vai ser em vida. Talvez a nossa vida seja para nos gastar por amor a Deus. Talvez a nossa vida seja para nos gastar por amor, nos consumir, ofertando por outros pela evangelização, e vamos encontrar descanso só no dia final. Talvez seja isso o nosso caminho, encontrar descanso somente no dia final. E por fim, a gente chega então no recomeço. Porque olha que bonito, o corpo de Jesus foi depositado em um jardim. No jardim foi onde começou toda a obra da perdição, porque Adão e Eva estavam no jardim. E agora Jesus consuma a salvação em um jardim. O seu corpo, ao ser depositado no jardim, ele leva a humanidade de volta para o jardim. O jardim que havia sido fechado as portas para nós, lá no Éden, onde o homem não tinha mais direito de entrar lá, Jesus devolve a humanidade para o jardim. Devolve para nós. E por isso eu disse que era o recomeço. Porque a morte de Jesus é um novo começo.
A morte de Jesus me dá a chance de recomeçar. Se eu morro com Jesus, morrer por Jesus é recomeçar. Então, o chamado dessa sexta-feira também é morrermos com Jesus e morrermos por amor a Jesus. Porque a cada vez que eu morro com Ele, que eu morro por Ele, eu tenho uma chance de recomeçar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.